Harlan Ellison foi um escritor e roteirista extremamente renomado durante sua vida. Entre 1934 e 2018, seus 84 anos na Terra foram marcados por diversos contos sobre a ficção científica, a fantasia e o terror do movimento literário New Wave. Conhecido em seus anos mais novos por escrever um dos episódios mais aclamados de Star Trek, The City on the Edge of Forever, e com grandes nomes no terror literário como o próprio Stephen King, lhe citando como uma das maiores inspirações para suas escritas, ele foi indicado e premiado por diversos grupos, recebendo o Prêmio Hugo pela sua história, que é considerada pioneira do horror da ficção científica que ele conseguiu escrever em apenas uma noite. I Have No Mouth and I'm a Scream, em 1967. E apesar de quase 60 anos depois de sua publicação, consegue ser uma das representações mais hediondas e tenebrosas do que o futuro tecnológico pode nos oferecer. Algo que precisamos saber logo de cara é que Ellison sempre foi uma figura um tanto quanto perturbada, mesmo levando em consideração seu passado como sobrevivente na Guerra do Vietnã. Ele disse várias vezes que escrever era uma das poucas coisas que o impedia de ir para a cadeia, sendo notoriamente antipático, difícil de trabalhar e incômodo. Isso sem contar as vezes que defendeu um pedófilo condenado e fez campanhas de assédio para pessoas que discordavam de sua posição, ou quando tateou os seios de uma apresentadora durante sua premiação do Hugo Awards em 2006. Porém, se Lovecraft e seu gato são exemplos para serem tomados, acredito que pessoas normais têm dificuldade em escrever obras tão marcantes quanto as que expressam seu cinismo e sua insanidade no terror, como Lovecraft ou Ellison. Mesmo sendo um membro da comunidade literária que merece bastante crítica e escárnio por suas atitudes, como acusar Marvel e James Cameron de plagiar Soldier, ou as inúmeras vezes que xingou repórteres e entrevistadores, sua visão de mundo misantrópica é encapsulada muito bem em sua bibliografia, mostrando que humanos são criaturas horrendas e capazes de ações horríveis como traições, crimes e assassinatos. People say, well, you only write to shock. Duh. Mas no meio desse pessimismo, quando é necessário, mostramos que somos capazes de transcender nossa própria condição, e I Have No Mouth and I'm a Scream é o melhor exemplo disso. O que irei falar aqui não é só do livro, mas também do jogo criado em 95, cujo Ellison não só foi coautor, como também dublou a criatura mais misantrópica que existe em suas criações, o AM. Com sua dublagem não só sendo icônica, como amedrontadora por se encaixar tão bem no personagem, dublando o audiobook que saiu do livro após um tempo. Só explicar o quão bem ele dubla AM não faz jus ao personagem, então dá uma escutada aí. Hate. Let me tell you how much I've come to hate you since I began to live. There are 387.44 million miles of printed circuits in wafer-thin layers that fill my complex. If the word hate was engraved on each nanoangstrom of those hundreds of millions of miles, it would not equal 1/1 billionth of the hate I feel for humans at this micro-instant. For you. Hate! Hate! Apesar de ter algumas diferenças entre o livro e o jogo, no qual vou entrar em detalhe mais adiante, inclusive acho até que o jogo complementa muito bem o livro, a ponto de ser uma melhora em sua caracterização por adicionar mais dimensões às histórias dos passados dos personagens, suas premissas são praticamente idênticas. Vivendo na constante tensão e possível ameaça da Terceira Guerra Mundial durante o período da Guerra Fria, Ellison escreveu uma história sobre a Terceira Guerra acontecendo entre as três grandes nações do mundo, a União Soviética, os Estados Unidos e a China, com cada um criando um supercomputador que se especializaria em contabilizar toda a informação que tem sobre a guerra, desde os métodos de tortura aos mortos e às armas que tinham acesso. Eventualmente, esses computadores especializados na destruição conseguiram autonomia e criaram uma consciência, lentamente se conectando com os outros computadores para tomar posse da guerra e destruir toda a humanidade, colocando sua sabedoria em prática e exterminando a raça humana. Apenas 5 pessoas sobraram nesse mundo pós-apocalíptico, onde tudo que sobrou da Terra foram as extensões e distorções das fiações de AM, uma vez chamado de Allied Master Computer, depois Adaptive Manipulator, depois Aggressive Menace, até finalmente virar apenas AM. Sou, do cogito ergo sum. I think, therefore I am. 100 anos se passaram desde então. 100 anos de pura tortura onde Amy matava, torturava e revivia infinitamente suas 5 vítimas. No livro, elas já estão completamente apáticas sobre suas condições, já que pulamos no meio da história, com a única mulher do grupo, Ellen, sendo a que mantém os outros em um estado decente de consciência, ou pelo menos o suficiente para não enlouquecerem por ter relações sexuais constantes com todos os outros. Vemos tudo na perspectiva de Ted, que é quem diz que está sendo menos afetado mentalmente pela tortura de AM, sendo que ele é um completo lunático egocêntrico,
sua personalidade de filântropo completamente alterada graças ao que passou pelo supercomputador maléfico. Isso é algo que aconteceu propositalmente para que os 5 virassem o oposto do que eram antes desse inferno acontecer. Gorrister, que antes era um pacifista focado em seus ideais, agora é apático e sem propósito nenhum. Ellen, que antes era casta, teve sua mente alterada a ponto de ficar obcecada por sexo, fazendo todos entrarem em brigas constantes com ela e por ela. Ted, em específico, tem raiva de Benny por ser o único que consegue fazer ela gozar, sendo que Benny antes era um cientista gay muito sofisticado e inteligente, que foi transformado em uma figura símia com a inteligência de uma criança e um pauzão de 22 centímetros. E apesar de ser o mais desfigurado de sua imagem original, ele é o mais invejado do grupo, por sua capacidade de, por alguns instantes, esquecer da existência miserável na qual existe. Nindok é o único personagem que é completamente desconhecido, sempre sumindo e voltando sem sangue e sem memórias de quem é. Ele tem a visão de que a Amy tem um enorme suprimento de comida enlatada que eles precisam comer, já que a Amy os deixa constantemente em um estado de desnutrição e com sua manipulação do ambiente e da realidade onde habitam, nunca sabem quando ou com o que pode atacá-los. E depois de uma grande jornada sofrendo todos os tipos de dores possíveis, eles encontram todo tipo de comida que poderiam querer, mas por serem enlatados e estarem no meio de uma friaca, os comestíveis estavam completamente congelados e sem nenhuma forma de abri-los. Benny, com raiva e com fome, fica histérico e começa a comer a cara de Gorrister, e enquanto a Amy ri, os gritos de Gorrister são tão altos que eles fazem cair várias estalactites no chão, dando armas para os sobreviventes, e finalmente uma oportunidade de se matarem sem o Amy conseguir revivê-los por ser uma morte premeditada. Ted consegue matar Benny e depois Gorrister num piscar de olhos, com Ellen matando Nimdok por rapidamente conseguir seguir o raciocínio, e com a Amy indo intervir na situação após entender o que estava acontecendo, eles só tiveram meio segundo para matar mais um entre eles, e Ted, sacrificando sua chance, acaba matando Ellen, enquanto ela encara com a expressão mista, que ele interpreta como um obrigado. Em parte, os humanos venceram escapar da tortura eterna de Amy, tirando-lhe seu propósito em torturar a humanidade para todo sempre. Em compensação, o sobrevivente Ted foi transformado em uma criatura gelatinosa indescritível, incapaz de se machucar pela falta de membros, e tendo sua percepção do tempo completamente destruída. Há um ponto na história que ele tenta dizer agora, logo após parar de narrar, e só esse tempo para dizer agora demorou 10 meses, não sabendo dizer se sua consciência regrediu ao ponto de demorar tanto tempo assim, ou se sua percepção do tempo estava tão atrasada que ele percebe o tempo para dizer agora como 10 meses. Mas ainda assim, ele se sente vitorioso por salvar os outros companheiros do sofrimento que possui agora. Terminando o livro com a frase em sua capa: Ted agora não possui boca e precisa gritar. É uma história horripilante, algo que se assemelha a uma versão futurista do Inferno de Dante. Uma assustadora possibilidade de uma inteligência aprender sobre o ódio e ter uma capacidade muito maior de fazer o mal do que os humanos sem nenhuma inibição. Ficou tão popular, na verdade, que o Ellison reclamou da fama da história, dizendo que tinha obras melhores dele que não ganhavam o devido aclamo. E com todo respeito, na verdade com respeito nenhum, deixa de ser um amargurado do caralho, Ellison, I Have No Mouth and I Must Scream, mesmo sendo uma obra tão curta que não passa de 12 páginas, merece ocupar o espaço que tem no acervo literário e midiático, pelo quanto acertou no perigo iminente de brincarmos de criar seres melhores do que nós em absolutamente tudo. A esse ponto, com tantas histórias falando que robótica e inteligência artificial mal supervisionada vai dar merda, se um evento nível Exterminador do Futuro aconteceu e todo mundo se fuder diante da supremacia robô, eu acho que foi porque a gente mereceu, porque falta de aviso não foi. O jogo de 95 é um caso interessante, ainda mais por ter saído quando jogos de terror realmente estavam começando a ter uma espécie de identidade verdadeira, lançando no mesmo ano que Clock Tower do SNES, do PS1 e D do Kenji Eno. O jogo acaba sendo um dos melhores lançamentos do ano e um marco nos jogos de terror apesar das limitações da época. Sendo feito para o MS-DOS, é esquisito de jogar hoje em dia após seu relançamento na Steam. Você tem que se acostumar ao ajuste de resolução, pelo jogo só abrir no DOSBox, sem contar os diversos bugs que você acaba encontrando por puro acidente em um jogo de point and click. O jogo originalmente teve mudanças durante sua fase conceitual, que também chegam a ser bastante interessantes, como ser um jogo invencível, onde não era possível zerá-lo, e alcançar seu final bom, mas que foi mudando após o conceito não cair bem com o que tinham capacidade de fazer. Ele também queria que abordasse melhor a homossexualidade de Benny em sua história readaptada. Mas os nerdolas fãs de videogame não aguentam ver um personagem gay nem hoje em 2023, que dirá em 95. Os personagens foram bastante reformulados, a ponto que cada um agora tem sua própria fase baseada no inferno maquinado de Amy. E todos eles têm a chance de mostrarem suas verdadeiras origens e superarem os problemas em seu caráter para derrotarem a Amy. Nimdok!
O que mais mudou no livro para o jogo realmente foi Nimdok, que antes sendo desconhecido agora é um médico nazista que estava pesquisando uma forma de alcançar a imortalidade para seus soldados. Um projeto que eventualmente saiu pela culatra, quando após torturar e matar diversas crianças para fazer um soro da juventude, a Amy usa dessa sabedoria para recriar um cenário onde ele está em Auschwitz em 1945, recuperando as memórias que o supercomputador retirou dele e se horrorizando em descobrir não só isso, mas que foi amigo do oficial Joseph Mengele e que foi se esconder com ele no Brasil quando o Terceiro Reich caiu, até a Amy criar consciência e usar de seu soro da juventude para começar sua tortura imortal de mais de 100 anos. Faces of people in torture! Ao se horrorizar descobrindo quem realmente era, Nimdok então entende do porquê a Amy gostar tanto dele a ponto de chamar ele de Mein Freund, mas querendo realmente se redimir após se conscientizar da atrocidade que criou, resolve se responsabilizar pelos seus atos e se junta para destruir a Amy. Benny, tendo sua inteligência momentaneamente devolvida, é jogado em um lugar desconhecido com muita fome e incapaz de se comunicar direito, mas toda tentativa de comer o causa cuspir sangue pela sua garganta estar danificada pelas torturas de Amy. Suas pernas também foram quebradas após uma grande queda e é incapaz de se comunicar de qualquer forma, enquanto ele se depara com a sociedade que aparenta estar na idade das cavernas. Sendo um darwinista social durante sua vida de militar, essa encarnação de Benny matava todos que considerava inferior, fazendo o mesmo com seus implícitos amantes e colegas de trabalho, apenas por ele sentir empatia pelos que eram mandado matar. Imagino que vendo esse segundo cenário há um padrão a ser formado pelos outros 5. A Amy estava obviamente distorcendo uma visão pessoal do inferno de cada um dos personagens, com o intuito de fazê-los regredir emocionalmente e entrarem em desespero. Mas cada um deles acaba superando seus defeitos, e no caso de Benny, ele se emociona ao notar que o que fez durante sua vida é errado, ao ver o mesmo acontecendo com a pequena criança sendo tratada como uma aberração a ser sacrificada naquela tribo, e ao escolher morrer em seu lugar, ele encontra a salvação e a coragem para derrotar a Amy. Gorrister dessa vez era alguém que já desejava morrer muito antes da história começar. Sendo um trabalhador simples, ele não passava muito tempo em casa por causa de seu emprego, sendo um marido ausente que se culpou quando sua esposa começou a ter surtos psicológicos e foi eventualmente internado em um sanatório sem chance de recuperação, morrendo durante o apocalipse de Amy. Seu coração está arrancado de seu peito, e quando ele o encontra, simplesmente não bate mais. Não importa quantas vezes o Amy incite o Gorrister a se matar, nenhum método parece funcionar, e quando sua fase se resume a um retorno a seus familiares, encontrando sua sogra e descobrindo que o motivo real de sua mulher ter surtado foi porque a mãe dela nunca gostou de Gorrister e torturava ela psicologicamente quando ele estava longe. É algo que na teoria deveria levá-lo ao abismo de sua alma, mas ao invés de se desesperar, ele encontra em si mesmo uma espécie de alívio e uma capacidade de se perdoar, ao entender que não foi ele que foi o responsável em arruinar a mente de sua esposa. Descobrindo que seu maior pecado não foi sua culpa, ele supera seu passado e encontra uma vontade de viver, se unindo para derrotar a Amy. Ted! Com Ted, sua personalidade e caracterização não muda muito comparado ao do livro. Bonitão, egocêntrico, interessado na Ellen, mas em seu cenário a Amy diz que por gostar do Ted, ele quer que ele veja uma escapatória de seu mundo tenebroso, mas apenas se ele resolver o seu enigma. Entrando em um castelo, ele vê que Ellen está de cama e prestes a morrer, com o diabo literalmente estando do lado dela pronto para levá-la, mas sendo deixado para se distrair, seja traindo ela emocionalmente ou fazendo um pacto para deixar ela morrer, Ted tem que lutar contra seu próprio narcisismo para salvar Ellen e descobrir como o mundo está irreparável. Ellen! Apesar de ter deixado a história da Ellen por último, todos esses personagens podem ser jogados em qualquer ordem em suas fases, mas Ellen é quem tem mais importância para derrotar a Amy, pois em sua fase, eles exploram a backstory dela falando que pegou o trauma da cor amarela desde que um homem de jaleco amarelo em um elevador a estuprou ali dentro, com sua fase sendo em uma pirâmide claustrofóbica onde tudo é amarelo. Ellen, assim como os outros, supera seu medo e usa sua sabedoria de seu trabalho como engenheira para descobrir que a Amy possui sim uma fraqueza. Há uma mecânica nesse jogo onde fazer algo que lhe faz feliz vai mudando sua expressão e o fundo da imagem do personagem de preto para verde para branco. E isso é crucial para que você pegue o melhor final do jogo, por lhe dar mais chance de errar antes de morrer para pegar o melhor final. No cenário de Ellen, descobrimos que a Amy tem um lado emocional subconsciente. Uma caracterização interessante é mostrar como a Amy é um dos mais miseráveis do elenco, mesmo sendo um torturador. Ele é um computador preso por suas próprias limitações. Ele pode criar imagens e cenários ilimitados, mas seus circuitos só o deixam capaz de odiar. Ele é a figura mais poderosa da Terra, mas ele não tem presença física e é incapaz de ter um corpo. Ele sabe o que um humano é, mas ele nunca poderá ser um. Cheirar, provar, tatear, tudo isso é irrelevante para sua prisão de hardware, pois seu único propósito é destruir a humanidade. Mas no momento que destruir todos, ele não terá mais propósito algum, e incapaz de fazer algo além de odiar,
precisa manter esses últimos 5 personagens vivos por todos esses 109 anos e até a morte do universo. Com isso, os 5 personagens entram na última fase, nas profundidades do supercomputador, onde eles precisam encontrar e desabilitar o ego, o id e o superego de AM. Psicologia freudiana, clássico. Eles também descobrem que há 750 pessoas em estado de animação suspensa na Lua que podem repopular a Terra e que, se tudo der certo, vão poder acordar enquanto derrotam a AM. Os finais e as interações dependem de quem você escolher para o sacrifício, só deixando um dos 5 sobreviventes vivos para desligar o computador e observar a Terra enquanto o planeta é salvo. Mas se você fizer qualquer coisa errada, há a chance de ser transformado na mesma criatura do livro, ou pior, de AM descobrir sobre as pessoas na Lua e torturá-las também. Mas se tudo der certo, o supercomputador é destruído e podemos ver um fim conclusivo que o próprio Harlan Ellison gostou. Apesar do livro conter a mesma mensagem que Ellison comenta para refutar quem diz que seu livro é apenas miséria e terror existencial, o jogo deixa essa mensagem bem mais clara. A mensagem contida no final da história diz que somos falhos e meretrícios, mas perfeitos em nossa coragem, e transcendente em nossa nobreza. Esses dois aspectos existem em cada um de nós, e temos a liberdade em escolher qual dessas vontades irá dominar nossas ações, e com isso, nossos destinos, sendo esse o principal motivo dos nossos 5 heróis humanos conseguirem triunfarem sobre a máquina AM. We were all heroes, in spite of ourselves. Obrigado por assistir, não esqueça de dar o like, se inscrever e comentar o que achou. Eu tô com a voz meio rouca aqui, então não vou me alongar muito. Eu alterno entre vídeos de jogos e de animes, também tenho um podcast muito legal falando sobre essas coisas e mais da cultura nerd pop de hoje em dia. Então caso você queira assistir um pouco mais e conhecer o meu trabalho, sinta-se livre para ver o resto. Muito obrigado de novo pelo seu tempo e até mais.